Salve, amigas e amigos da filosofia! Sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto e hoje eu vou conversar com o Bruno Batista. Ele é lá de Juazeiro do Norte, Ceará. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Caio? Se Bom puder dia, apresentar aí sua pesquisa, falar como é que você, o que que você tem pesquisado. bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário de quem esteja assistindo a gente. Eu quero desde já agradecer o convite, Caio, e poder proporcionar esse momento para falar sobre um autor que geralmente não é debatido no meio da filosofia, né? Que é o caso do Deleuze junto com Joe Busquet, Jay Busquet, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, é, eu entrei na graduação em 2013, encerrei agora em 2019, prolonguei aí um tempinho de pesquisa, porque ela requis isso. é, Daqui a pouco eu explico o porquê. É, mas assim, como foi que se deu esse encontro da filosofia do Deleuze comigo, né? Eu entrei na filosofia com o intuito de pesquisar no sentido da existência, um certo existencialismo. Por quê? Porque eu sou deficiente e aí esses questionamentos sempre foram persistentes na minha cabeça. E agora, há poucos dias, eu vinha me questionando: será que eu, antes de fazer filosofia, eu dentro da escola mesmo, eu já não filosofava? Porque eu perguntava, por que, por que que eu sou desse jeito? Eu não, eu tenho uma existência diferente das outras pessoas. Então, quando eu entrei para filosofia, eu vi a oportunidade de agora poder pesquisar é, é, justamente essa questão. De eu ter finalmente a resposta, não para outras pessoas, mas para mim mesmo, de que é, qual é o meu lugar no mundo? Como essa existência singular que não se encaixa dentro dessa normatividade que a sociedade costuma colocar hoje em dia, que todo mundo tem que aparentar ser igual uns aos outros, e a minha existência ela não me permite ser igual a todo mundo. Então, dentro da filosofia, eu busquei primeiramente a coordenadoria de acessibilidade da UFCA. Aí, a partir dessa coordenadoria, eu fui apresentado ao professor Luiz. Professor Luiz, que até então eu não tinha pagado nenhuma cadeira com ele disse: olha, eu me interessei por essa questão que você traz junto para a filosofia. E eu estudei também um cara que estudou mais ou menos isso aí que você tá querendo pesquisar. E aí então ele me apresentou o Deleuze. Aí ele me apresentou a lógica do sentido, do Deleuze. E
ele disse, ó, leia o capítulo 21, que é justamente o capítulo que ele trata sobre o conceito de acontecimento. A primeira leitura, eu confesso, não entendi nada. Mas só que o texto do Deleuze, mesmo você não entendendo, é de uma beleza tão grande assim. E ele falava sobre um cara que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não, a primeira vez que eu li, eu não imaginava de jeito nenhum que um filósofo pudesse tratar de um deficiente físico. E o Deleuze é justamente o que ele faz no 21º capítulo de sua obra. Ele pega a figura do Joy Busquet, e aí o personagem principal a minha pesquisa. O Joy Busquet, ele nasceu no final do século XIX, né? Aos 19 anos, o Joy Busquet ele sofre um acidente grave. Ele, ele era da infantaria na Primeira Guerra Mundial e ele é baleado na coluna. E a partir dessa ferida, que ele muda completamente a sua vida. Ele muda completamente a estrutura da sua vida. Ele antes ele era atlético, ele era militar, e a partir dessa ferida, desse acontecimento que é tão caro para Deleuze em sua obra, ele se torna um poeta. E essa mudança de vida é o que o Deleuze vai utilizar como combustível para ele desenvolver o conceito de acontecimento. É através desse evento na vida de Joy Busquet que o Deleuze ele vai estruturar todo o seu conceito de acontecimento. Então, depois de outras leituras, qual era o meu plano para desenvolver essa pesquisa? Era justamente partir do acontecimento, do conceito, para chegar até no meu personagem principal, que era o Jay Busquet. Só que aí, em conversas junto com o Luiz Manuel, a gente descobriu, não, o caminho inverso é melhor. Porque o conceito de acontecimento, se a gente for apresentar a pessoas que não estudaram ainda, o Deleuze pode ser que seja muito abstrato. Então, pegando desse personagem que é mais palpável, vamos dizer assim, para um público em geral, pode ser que o Deleuze fique mais acessível, vamos dizer assim. O texto do Deleuze comece a ficar menos truncado, tenha mais sentido. Então, aí a gente foi um trabalho árduo que a gente teve e buscar obras do Jay Busquet, a gente descobriu que ele simplesmente não foi traduzido ainda para o português. Então, a gente
eu e o Luiz ficamos curiosos para saber mais a fundo a vida do Joy Busquet. Então aí eu tive que ir buscar as fontes em francês, tive que desenrolar em francês. Esse aqui é uma biografia dele e eu consegui mais duas obras, tudo em francês, para poder também basear mais a minha monografia, porque aí a gente fez um trabalho de tradução, assim, com monografia, não é nada muito elaborado demais, mas uma pequena tradução ali, simples, para que minimamente a gente introduzisse as próprias palavras do Joy Busquet sobre a vida dele, né? Para não ficar aquela coisa do só o Deleuze falando do Joy Busquet. E assim, eu coloquei muito de mim também nessa monografia. É, pensar o que é o acontecimento. O acontecimento na filosofia do Deleuze, esse aqui é o trabalho de doutorado dele, né? O Lógica do Sentido. E é um trabalho, eu considero o Lógica do Sentido a base do trabalho da filosofia do Deleuze. Por quê? Porque quando Deleuze diz, já depois do seu encontro com Guattari, o Deleuze diz, a filosofia é criar conceitos, é criação de conceitos. Só que o encontro com Guattari, para o Deleuze chegar nessa definição de filosofia é criar conceitos, o encontro dele com Guattari é um acontecimento também. Então, o acontecimento ele perpassa toda a filosofia do Deleuze. Então, aí a gente vai para 1918, quando o Joy Busquet ele é ferido, e aí a gente se aprofunda ainda mais nessa mudança. A gente vai dedicar um capítulo onde a gente vai demonstrar o que é esse tornar-se outro, o que é esse tornar-se poeta, no caso de Joy Busquet, né? A gente pode ter inúmeros casos cotidianos em que coisas acontecem e pelo corre-corre do dia a dia, talvez aconteçam coisas na vida de todo mundo, só que o tempo hoje está num corre-corre tão grande que as pessoas não conseguem enxergar as mudanças que esses acontecimentos, esses encontros e desencontros acabam afetando a sua vida. Eu trabalhei na minha monografia o conceito de acontecimento numa escala muito grande. Só que a gente tem que
se atentar aos pequenos acontecimentos, porque os grandes acontecimentos, eles transformam vidas, mas os pequenos acontecimentos é o que as constitui. Eu acredito, depois de no adiantamento dessa pesquisa, que eu vou ainda colocar mais para adiante, porque é um projeto basicamente de vida, não tem como parar de estudar Deleuze. Não tem como parar de estudar o Guattari também e o J. Busquet. Não tem como. Então, eu tive que utilizar essa concepção de conceito bem macroscópico para dar ênfase na monografia. Mas, na realidade, agora que passou essa etapa de monografia, eu vou querer jogar atenção a esses pequenos acontecimentos. Esses acontecimentos que, por muito, passam despercebidos por poucos. Então, tem muita coisa que o Deleuze vai atrelar a questão do, do sujeito do acontecimento. A partir do J. Busquet, ele vai constituir a questão do sujeito estoico. Porque aí, nesse trabalho de Lógica dos Sentidos, o J. Busquet ele vai tentar fazer uma releitura, ele vai dar uma nova roupagem a certas questões da filosofia estoica. E é justamente a partir do acontecimento, aí ele vai pegar a questão ética dos estoicos e, a partir daí, juntando o acontecimento com a ética estoica, ele vai criar o sujeito estoico. Porque o que é que Deleuze quer dizer com sujeito estoico? Ele vai dizer o seguinte, o sujeito estoico é aquele que toma para si o seu destino. Ele cria para si o seu próprio destino. Ele não fica à mercê dos acontecimentos. Ele pega os acontecimentos e transforma em algo produtivo. E é justamente aí que o Deleuze utiliza o J. Busquet. Porque o J. Busquet foi justamente esse personagem que não se abateu pelo acontecimento. Um acontecimento que muitos poderiam ficar parados em cima da cama e se reclamando pela vida toda diante desse acontecimento. Mas o J. Busquet não. O que interessou para Deleuze em J. Busquet é que J. Busquet justamente pegou esse acontecimento e transformou em algo produtivo. Ele se transformou em um poeta. E a partir daí o J. Busquet ele se torna um cara muito mais potente do que ele era antes. E é engraçado porque o J. Busquet, quando ele
quando ele podia andar, ele podia correr, ele era atleta, mas quando ele se vê paralítico, a, a sua escrita tornou ele ainda mais potente. Por quê? Porque sua escrita, sua palavra, agora poderia ser lida, ouvida em muito mais lugares do que quando ele podia correr. Então, o título do Lógica do Sentido, para mim, eu interpreto que é um jogo de palavras do Deleuze. Porque eu já ouvi gente que pegou Lógica do Sentido achando que era um manual de lógica mesmo. E acabaram comentando comigo. Eu fui tentar ler esse livro e não achei a lógica. É claro, por quê? Porque o Deleuze, ele queria justamente o contrário. Ele queria destruir uma lógica pré-existente para mostrar que, ó, na quebra da lógica é onde não existe, é onde se produz o sentido. É na quebra da lógica onde que a gente tem a possibilidade de produzir sentido para a nossa vida. E no personagem do Joy Busquet, a gente encontra esse fazer sentido ante a uma não lógica, onde para muitos que vivem pensando conforme a normatividade, vai acabar sendo uma coisa totalmente ilógica. Como é que um cara paraplégico ele torna a sua vida mais potente? Como é isso? Na época poderia ser absurdo, mas o Jay Busquet, depois que ele fica paraplégico, ele monta uma revista com os seus amigos começam a visitar ele, sua casa vira um ponto de referência de escrita e de cultura na França, entendeu? Então, assim, é, tem questões ainda diante dessa problemática que o Deleuze ele nos propõe, que é a questão da relação corpo e mente, que a gente não costuma pensar em nosso cotidiano. O Deleuze ele vai mostrar que por que o Joy Busquet é um sujeito ético. Ele vai dar outras razões e uma delas é justamente esse equilíbrio entre corpo e mente. Quando, quando ele, Joy Busquet, não, não era paraplégico, quando ele não conseguia parar, de certa forma, ele não dava tanta atenção ao intelecto, à sua vida intelectual. E quando o seu corpo ele para diante de um acontecimento e fica paraplégico,
o Joy Busquet ele precisa se reinventar intelectualmente. Ele se torna um poeta. Então, ele consegue fazer o equilíbrio corpo e mente que, segundo Deleuze, é considerado um sujeito ético. Quando essa balança do corpo e mente está desigual, seja para o lado do corpo, seja para o lado da mente, Deleuze considera isso não uma ética, mas sim uma moral. Uma moral que pode chegar a ser tirana e ditatorial. Como assim? Ora, se você tem, como hoje, é disseminado tanto o culto ao corpo, quando há uma preocupação excessiva com o corpo, seja um corpo escultural, seja com. Quando você dá mais importância ao seu corpo do que à sua vida intelectual, você está fazendo uma ditadura. Você está colocando o seu corpo acima de sua vida intelectual. E isso o Deleuze ele considera que é uma moral ditatória. E quando você faz o contrário, quando você reprime seu corpo, quando você tenta negar aquilo que você é, o que o seu corpo representa, o Deleuze ele vai considerar, sim, isso aí também é uma moral ditatorial. O Deleuze ele preza muito por esse equilíbrio. Ele prefere muito mais uma ética do sujeito, do que uma moral que pode chegar a ser ditatorial, né? Bruno, Oi, o oi. que você teria assim para dizer para esse pessoal aí que não conhece a filosofia ainda, não sabe direito o que é? Ah, essa é interessante porque, de certa forma, eu entrei na filosofia por um mau encontro, vou admitir. Eu tive uma professora no meu terceiro ano, uma professora de filosofia que ela dava aula de qualquer outra coisa, menos de filosofia. Então eu fiquei com aquele questionamento dentro de mim que era o seguinte, cara, isso aí não é filosofia. Eu vou, eu vou tentar entrar numa graduação e descobrir o que seria filosofia. O bom dos encontros, tanto nos maus quanto nos bons, é que você sempre tem alguma coisa que te provoca, que te muda, que te tira do lugar, que te desterritorializa. E eu fiquei justamente com essa curiosidade de saber o que é essa filosofia. Aí quando eu chego na graduação, eu descubro
que a questão que me levou, uma das questões que me levaram para aquela graduação não tem uma resposta definitiva. Tipo, se você tenta ter o contato com a filosofia para você, para que ela lhe dê a resposta de alguma coisa, pode esquecer, porque ela não vai lhe dar a resposta de nada. O que a filosofia faz é lhe ensinar a fazer as perguntas corretas. É isso que ela vai fazer você enxergar isso aí. E, cara, é muito louco quando você tem contato, por mais superficial que seja, com a filosofia, porque é um troço que, se você presta atenção mesmo, seja para bom ou seja para ruim, ela vai fazer você pensar minimamente, mas vai. Aí cabe a você decidir se você vai mais a fundo, se a sua curiosidade ela for tamanha, você vai mais a fundo. E aí você realmente tem um encontro filosófico, ou então você repudia. Não, não quero isso, porque isso aí é coisa de doido. E é válido as duas posturas. Com a filosofia não dá, não tem como você ficar no meio termo, ficar neutro. Não tem como você ter um encontro filosófico e você não sair mudado. Tanto para dizer, caraca, eu quero saber mais sobre isso, quanto para você dizer assim, cara, eu não quero nem conversa com a filosofia. Na filosofia, ou você é 8 ou é 80 com ela. Não tem como escapar disso. Tá certo. Bruno, foi muito bom conversar com você. Eu aprendi muita coisa aqui. Gostaria de Ah, conhecer que melhor isso. seu trabalho e mandar um abraço também para o Luiz Manuel, que é meu amigo. Ah, Luiz, saudoso Luiz. Cara, eu só tenho a agradecer ao Luiz, porque eu tinha, como eu falei, eu tinha o questionamento, mas foi ele que me deu o caminho para me seguir. É que nem eu disse. Você tem um encontro com a filosofia. Cabe você decidir se você segue adiante ou você recua. E imagina aí, eu estava nos primeiros semestres da filosofia e o Luiz, ele vai e coloca no meu colo o Lógica dos Sentidos. Nos primeiros semestres, um estudante se dispor para ler Lógica dos Sentidos. Assim, eu não desencorajo ninguém a ler o Deleuze, muito pelo contrário. Vocês, todo mundo que for da área de filosofia, se da psicologia também, os escritos dele junto com o Guattari são impressionantes. Assim, o Guattari traz uma potência para a filosofia deleuziana que é incrível, assim. Mas tenham contato com Deleuze, com Foucault, com esses caras da filosofia contemporânea, porque
Muito massa. E assim, meu objetivo no começo era justamente fazer algum trabalho que fosse voltado que fosse minimamente aplicado para a vida prática. Porque eu observei que tem muitos trabalhos em filosofia que que é muito platônico, seria um conceito muito ruim de dizer, mas é muito vago no sentido de aplicabilidade na vida cotidiana, no dia a dia. Então, essa questão do acontecimento do Deleuze, eu achei, assim, primeiramente, houve uma identificação muito grande por parte por minha parte. E, assim, eu fiz ao máximo uma monografia que alguém que seja deficiente ou não, possa ler e possa dizer, cara, isso aqui eu posso aplicar na minha vida. Isso aqui vai servir para mim de alguma coisa, né? Então, é isso. Tá certo, Bruno. Bom, eu poderia me aprofundar aqui muito mais no Deleuze, muito mais no J. Busquet, mas aí a proposta da conversa aqui é instigar o povo a procurar. Isso. Eu sou daquela teoria de que eu não, como professor, eu não vou dar resposta para o aluno. Eu vou fazer com que ele procure querer ter essa resposta. Eu só vou dar aquela instigadinha. Então, isso aí. eu quero agradecer ao Caio e a todos que estão assistindo por essa oportunidade. Muito obrigado, Caio, a todos que assistem. Eu que agradeço, Bruno, foi um prazer grande. E é muito bom saber que tem pessoas como você aí, que existe esse interesse pela filosofia e que tem trabalhos muito bons sendo feitos pelo Brasil afora. E vocês que assistiram também a gente aqui no canal, eu agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.